Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos no mês da conscientização da infertilidade e, como enfermeira especialista na área, eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre as reflexões sobre o paciente infértil, sobre a ótica da enfermagem e dos cuidados prestados aos mesmos. Eu sou Rosana Bueno de Moraes Hernandes, sou especializada em reprodução assistida e já trabalho nessa área há 31 anos. E hoje fui convidada para falar com vocês um pouquinho sobre essas reflexões. Quando a gente pensa em paternidade, maternidade, desde muito cedo nós nos preparamos para essa maternidade e paternidade, ou não. Dependemos um pouco da nossa vivência familiar, da cultuação dos nossos sonhos em formação de família e outros detalhes. Mas assim a gente vai se evoluindo, né? E aí a gente segue a vida, passamos pela infância, formando então a nossa visão família. Na adolescência, a gente já começa a ouvir como não ter filhos. Amigos e família nos conduzem a aprender todas as formas de evitá-los. Na juventude, quando a gente divaga um pouquinho sobre ter filhos, comumente ouvimos que temos que deixar para depois. Quando a vida estiver muito bem definida, que é hora, né? Então, todo mundo nos ajuda num planejamento familiar. Aí, nesse planejamento familiar, quando a gente define o momento certo, podemos nos deparar com a infertilidade. E isso nos leva a refletir que temos que transformar este olhar diante dessa possibilidade. Hoje, a Organização Mundial da Saúde já nos mostra que aproximadamente 8% dos casais têm algum problema de infertilidade durante sua vida fértil. Nessa publicação da Sociedade Americana, 40% delas já são classificadas como causas masculinas, 40% como causas femininas, 10% engloba as causas de ambos os parceiros e 10% ainda desconhecida, que ela é classificada como uma esterilidade sem causa aparente, mas não é que ela ainda não foi classificada, né? Eu trabalho na área há muitos anos e esses percentuais eles vêm se desenvolvendo a partir dos anos porque vão tendo classificações do tipo de infertilidade. E essas causas de infertilidade vai dependendo de cada população, e isso vai sendo demonstrado por publicações científicas. Hoje, nós temos uma vivência que existe uma queda acentuada no número e qualidade de espermatozoides, de óvulos, um aumento na disfunção da ovulação, nas alterações de trompas, na endometriose, um aumento no adiamento da maternidade, com abortos espontâneos, né? Opção sexual, oscila muito por região, o tabagismo, o álcool, a má alimentação, o sedentarismo, a obesidade, e aumenta constantemente a exposição a produtos químicos, agrotóxicos, poluição, e isso vai conduzindo então aos aumentos de taxa de infertilidade. Sem dizer que nós trabalhamos algumas causas definidas como impossibilidade, né? Podemos colocar dentro deste grupo de impossibilidade os soros discordantes, a linha de homossexualidade, a paternidade e a maternidade solo, incluindo aqui celibatários, ou seja, por escolhas de não ter relação sexual, não é nem não ter um parceiro para caminhar a vida fora, né? Celibatário mesmo. Então, a linha de opção sexual do casal também, hoje, nós temos constantemente casais que vêm em busca dos tratamentos pelo desejo hipoativo, para evitar o ato sexual. E sem dizer que a disforia de gênero, também transgênero, hoje, querendo suas formações familiares, porém trabalham com essa impossibilidade, não uma infertilidade propriamente dita. Independente
buscas, as variáveis são bastante grandes, né? Nós temos classificações inúmeras do porquê da busca das técnicas de reprodução assistida. Então, essa alternativa de novas formações familiares vai precisando cada vez mais desse cuidado centrado, coordenado, conhecer as suas possibilidades reprodutivas cada vez mais cedo para conseguir fazer esse planejamento familiar de uma forma adequada. Para a gente caminhar nesse mundo da infertilidade, a gente precisa ter algumas considerações em mente. A infertilidade, por exemplo, é um problema de saúde com implicações médicas, psicológicas e a legalidade o anseio de superá-las. Esse é o Conselho Federal que nos expõe essa classificação. A idade máxima de candidatos à gestação por técnicas de reprodução assistida são as mulheres de até 50 anos. As exceções, claro, são sempre aceitas com base em critérios técnicos e científicos. Mas hoje é comum nós termos um planejamento familiar das mulheres acima dos seus 40 anos, onde elas estão realizadas profissionalmente, com suas delimitações de conquistas todas completas. Quando a gente fala em mulheres que vão doar óvulos, nós temos uma idade limite de 37 anos. Elas precisam, então, ter um histórico reprodutivo considerado bom, ter dois ovários, boa reserva ovariana, ou seja, ela não está trabalhando diretamente com uma infertilidade própria, é alguma história dela, ou o cônjuge, ou por uma linha de anovulação naqueles ciclos sequenciais, e ela pode doar os seus óvulos a uma receptora que não consiga produzi-los. Então, essa abordagenzinha que nós vamos fazer um pouquinho mais à frente, das doadoras e receptoras. A legislação já prevê a doação familiar com parentesco de até quarto grau, desde que não incorra em consanguinidade. E exceções devem ter a avaliação do Conselho Regional de Medicina para sim ou não na continuidade desses tratamentos em geral. Quando a gente tem a busca da gravidez pelas técnicas de reprodução assistida, começa-se todo o levantamento de uma história clínica. Geralmente, quando as pacientes são mais jovens, elas chegam sem nenhuma informação da sua realidade reprodutiva. E aí, ali na história clínica, nos exames de imagem, nos exames laboratoriais, incluindo os preventivos, começa a se descobrir essa realidade reprodutiva. Ela precisa fazer lá os seus hormonais, que às vezes já deu alterado, precisamos contar com os infecciosos, a contagem de folículos antrais, o cariótipo, o volume ovariano, e entre esses exames tem o AMH, que é um marcador desta reserva ovariana. E às vezes a surpresa da infertilidade já está aí. Nos exames iniciais de avaliação, já nos mostra que essa reserva ovariana é insuficiente. Sem contar que a gente tem daí os exames de imagens do útero, onde vai avaliar trompas, ovário, o colo uterino, a camada interna do útero, que é o endométrio. Essas avaliações iniciais que nos levam a ter algumas surpresas durante o caminho, e essa mulher passa a ser classificada como uma linha de infertilidade. Por exemplo, o hormônio antimileriano, ele vai baixando e mudando conforme o avançar da idade desta mulher. Então, ele é esse marcador, de acordo com a idade, que correlaciona a quantidade de folículos antrais. Então, ele é secretado ali pelas células da granulosa e quando ele dá alterado, ele está nos mostrando um envelhecimento ovariano prematuro. A mulher não sente isso, ele é oculto. Só que às vezes ela só descobre isso lá na frente, no seu projeto familiar, né? Ou seja, daí ela lamenta não ter visto isso antes. E aí existe um papel importante da conscientização da infertilidade, né? Porque nós somos preparados como não ter filhos, né? E não que corremos o risco de não tê-los um dia.
Quando a gente fala do homem, a mesma sequência, ele vai sendo avaliado conforme a história clínica, testículo, anatomia, inflamação, varicocele, a linha do espermograma, as dosagens de sangue, os exames genéticos, os infecciosos. Alguns homens são azospérmicos e só vem descobrir isso depois que a sua parceira já passou por toda uma investigação inicial lá no seu ginecologista e está tudo bem com ela, mas a gravidez não está acontecendo. Aí ele chega numa equipe especializada, quando vai fazer o seu primeiro espermograma, tá lá, é azoospermicos. Essa azoospermia ela pode ser secretora já de defeitos genéticos, infecções, distúrbios mais graves, como obstrutiva. Mas ele se depara com isso às vezes lá na frente, depois que essa mulher já percorreu um circuito de investigação exaustivo. E aí, qual o caminho a seguir? Quanto tempo temos para este caminho? Qual é essa reserva ovariana envolvida? Vamos precisar de doação de gametas, de embriões? E aí a gente se depara com esta jornada ainda desconhecida. E agora? Essa mulher vai fazer um tratamento empírico, cirúrgico, antes do início da jornada? Qual é o tamanho do monstro que está na frente dela? Qual é o tamanho do monstro que a equipe vai ter que ajudá-la a vencer, para que ela consiga caminhar de uma forma mais amena essa jornada, né? Porque, como ouvimos falar em todos os cursos preparatórios, em todas as publicações, em todas as linhas psicológicas, é uma jornada cansativa, sinuosa, né? Então a gente precisa se unir para elas conseguirem ultrapassar, passar por essa jornada de uma forma mais amena. E aí, quando nessa linha investigativa de início se confere algumas alterações graves femininas, nós vamos estar falando em recepção de óvulos. Entre as opções de procedimento, incluem-se históricos de mulheres com alterações graves na reserva ovariana, que já realizaram vários ciclos de ICSI sem sucesso, aquelas que já estão na menopausa precoce, algumas não têm ovários devido às cirurgias, algumas perdem a capacidade de produzir seus próprios óvulos, sem dizer que hoje também tem a possibilidade de casais homoafetivos masculinos buscarem esses óvulos doados para uma gestação de substituição. Então, tudo isso é sim uma linha necessária de conscientização, para que este projeto seja feito da melhor maneira possível. Quando falamos numa recepção de óvulos, ou seja, quando uma mulher não pode contar com os óvulos próprios e uma doadora vai ceder o seu óvulo para o ICSI, nós estamos falando do uso de espermatozoides do parceiro, da receptora, ou já estamos falando de um banco de doadores de espermatozoides também, ou estamos falando de do sêmen de um dos companheiros do casal de homens, ou seja, então é uma caminhada que tem que acontecer paralela. E os embriões resultantes serão sempre considerados legalmente dos receptores em questão. Quando a gente vai falar na doação de óvulos, essa doadora de óvulos, na maioria dos históricos, é uma provável candidata às técnicas de reprodução assistida. Provavelmente ela está fazendo a busca da sua própria gravidez. Temos sim algumas doadoras que a gente classifica como doadora pura, ela não veio direcionada para um tratamento, ela veio por altruísmo. Ouvi falar que e gostaria de doar óvulos. Então, essas doadoras vão iniciar essas investigações como todas as pacientes, passando lá por aquela escalinha colorida: exames clínicos, exames de imagem, taxas hormonais. Assim que aprovada pela equipe e pela receptora, essa doadora em questão retorna à clínica para realizar de novo novos exames conforme as legislações vigentes. Dessa doadora, a gente também fica lá com o cartãozinho de DNA para manter essa amostra de material celular. E aí, após os resultados favoráveis desses exames todos, é que vai se iniciar o pareamento de um ciclo entre doadora e receptora, obedecendo todos esses protocolos médicos. Quando esses ciclos são pareados, a doadora inicia esse processo de indução e acompanhamento que é comum
para um tratamento de ICSI. Ela vai vivenciar todo o processo do tratamento. A diferença entre uma que está compartilhando os seus óvulos de forma anônima ou está fazendo uma doação familiar é que esta que compartilha de forma anônima está desejando, provavelmente a grande maioria das vezes, a sua própria gravidez. A familiar, a tendência é que ela está simplesmente doando, assim como aquela que chegou para nós numa linha de doação altruísta. Quais são os riscos de uma doação altruísta? Como a gente falou, o trajeto que se segue para um tratamento, ele não é tão simples, tão tranquilo. E eu corro esse risco, se essa paciente não estiver bem acompanhada, bem preparada psicologicamente, de quando ela estiver vivenciando esse processo do tratamento, querer desistir, né. Então, não tem como as clínicas trabalharem somente com óvulos congelados, porque a gente não tem, apesar de estar melhorando cada vez mais as taxas de fecundação de óvulos congelados, para a gente fazer uma reserva, teria que ser um banco de óvulos específicos, porque congela-se dentro das clínicas óvulos das próprias pacientes, óvulos extranumerários, embriões, ou seja, o banco de criopreservação fica inviável a gente guardar tantos óvulos assim, sem precisar trabalhar esta doadora no ato da sua seleção. Então, caminhando, mudando bastante, mas ainda existe a preferência de ciclos próximos do ciclo da doadora e a receptora, ou sejam, ciclos pareados, né? E aí, quando ela começa todo esse tratamento, enquanto a doadora está lá iniciando todo o processo de indução, usando as medicações, assinando seus documentos, a receptora também está lá assinando os documentos e preparando a sua linha de receptividade a esse provável embrião. Quando a gente fala em termos de consentimento, ali a gente já vai ter uma prévia, porque a legislação me permite o compartilhamento de óvulos em números iguais, tendo sempre a produtora de óvulos com uma possível preferência em números, né? E aí, só que às vezes, o que que acontece? Para destinar um número alto de óvulos para a própria doadora, às vezes ela não quer correr o risco de ter embriões excedentes àquele que vai dentro do seu útero. E isso a gente consegue começar a entender com uma explanação muito bem feita, já quando ela vai assinar os termos de consentimento. Então, lá ela já começa a dar para nós um número. Não, para mim tudo bem se eu tiver embriões congelados ou se eu tiver óvulos manipulados a mais do que aquele número que eu pretendo. Então, o profissional que acompanha essa doadora tem que ponderar tudo isso. Porque às vezes ela não quer correr o risco de ter um embrião congelado e a legislação permite que transfira nesse útero um ou dois embriões, mas o histórico do esposo dela, do parceiro dela, é extremamente grave. As taxas de fecundação vão ser bem pequenas. E aí o que que acontece? É necessário ela contar com um número maior de óvulos do que dois. E isso, quem faz essa intermediação é toda a equipe para entender qual é esse processo e qual é essa necessidade dela para a gente conduzi-la com muita tranquilidade nestas decisões. Enfim, quando ela se submete, ela tomou essas decisões, ela iniciou esse processo, ela está passando por essa jornada tão conhecida do ICSI, né? Ela vai ter o seu momento de espera para ela conseguir chegar nas conclusões dessa busca de gravidez. Então, a gente percebe nesta vivência, tanto com doadoras como receptoras, alguns temores comuns nos tratamentos heterólogos. Quais são? Troca. Tem certeza de que o óvulo que vai ser utilizado, uma posição de receptora, para mim, é daquela doadora que eu escolhi detalhadamente? Não tem riscos de mistura? Da onde ela vem? Da onde que vem esse óvulo?
né? Eu estou adquirindo porque bancos internacionais também podem trabalhar com esta oferta de óvulos. Então, ela tem essa dúvida: eu trago de fora, é melhor eu pegar aqui do país? Qual é a melhor decisão? E quanto aos espermatozoides, vai ser do meu marido mesmo? Por mais que não estejamos falando em doação de espermatozoides, passa a ser uma preocupação. E essa preocupação passa a ser tanto da receptora quanto da doadora. Ou seja, é uma preocupação comum a todos os casais que vêm para o tratamento de fertilização, né? A tipagem sanguínea influencia? Cabe-nos a trazer um alerta para ela de que a tipagem sanguínea é muito importante para uma vivência social, né? Às vezes podemos sim estar trabalhando com outro tipo de sangue naquele óvulo doado, porém, como vai ser, a posição deste casal, ou desta mãe, ou deste pai, né? Da mãe principalmente, porque o pai já vai ter uma história paternidade solo, ele já tem uma história mais complexa que envolve ele transmitir essa história para o filho. Mas às vezes casais, não vão ainda não vão contar para os seus filhos que é de um óvulo doado. Mas e aí o tipo sanguíneo do filho é um terceiro tipo, não condizente nem com o do pai, nem com o da mãe. Então, nos cabe trazer esse alerta desta linha social, porque lá na idade escolar, essa criança vai sim aprender a tipagem sanguínea. E a primeira perguntinha que ele faz para pai e mãe: o meu sangue é igual ao de quem? Né? Então, está linkado na equipe toda essa abordagem inicial. E essa receptora de gametas, principalmente quando ela vai receber óvulos anônimos, porque quando é familiar está ali, ela sabe de quem é, ela sabe de que meio veio. Então eu trouxe aqui algumas pérolas de vivência que facilita aqueles que não trabalham com as receptoras ainda entender qual é o processo que passa ali na cabecinha delas. Então essas são perguntinhas que eu mesma ouvi no decorrer dessa minha vida profissional. Uma das perguntas é: a doadora não é essas que fica ali pedindo na rua, né? Por acaso, vocês fazem exames para saber se ela não usa drogas ou não se prostitui? Pesado, né? Mas a doutora avalia para saber se o óvulo dela presta? Quanto mais nova ela for, mais óvulos eu vou ter, né? Posso ver uma foto dela? Saber a profissão, se estudou, se é boa gente? Ai, é tanta insegurança, mas por isso eu já vim fazer o tratamento aqui em Curitiba, pois assim quando eu for para casa, não fico imaginando encontrá-la nos locais que frequento. Veja se consegue mais de 10 óvulos para mim. Vocês têm que entender que eu preciso da minha melhor chance. Ela está aqui na clínica hoje? Ah, eu acho que eu vi uma na recepção parecida com os dados que eu escolhi. Ou seja, quando a gente está trabalhando uma receptora, por essas perguntas, a gente já vê que ela não está assim tão centrada neste caminhar. Ela teve a sua escolha, ela se fortaleceu, porém, estas perguntas ainda a incomodam. Então, quiçá conseguíssemos trabalhar essa receptora de uma forma de acompanhamento psicológico mesmo, lá no seu diagnóstico, com um tempo saudável, sem comprometer as taxas de gravidez dela, num tempo suficiente para que ela anulasse da vida dela todas essas perguntas, né? Agora, quando a gente fala também nas receptoras, a gente tem que pensar que também as doadoras estão trabalhando com suas dúvidas. Então, vamos lá, algumas perguntinhas das doadoras. Estou me cadastrando. Vocês vão dar ou vender os meus óvulos? Quanto tempo vai demorar para me chamar? Eu tenho pressa. Quantas mulheres vão receber meus óvulos? Tem certeza que será outro espermatozoide? Porque doar meu óvulo é diferente de doar um filho. Quantos óvulos são meus e quantos são delas? Como é que eu vou saber que vocês dividiram certinho? E se eu engravidar e ela não? Eu tenho que vir doar de novo para ela? Se ela não engravidar, eu preciso pagar o meu tratamento? Eu quero só um para mim.
O resto pode ser tudo dela, pois ela é uma grande amiga que está me dando a oportunidade de fazer um tratamento. Mas e se ela engravidar e eu não? Já pensou em encontrar um filho no colo de outra? E eu posso saber se deu certo para ela? Depois que eu tiver o meu filho, posso vir quantas vezes para doar para as mulheres poderem ser mães? Então, por essas perguntinhas, a gente pode ver que elas estão num emaranhado de dúvidas, e aí ela é totalmente dependente da nossa condução enquanto equipe, não é? Vamos imaginar que vencemos tudo isso, conseguimos esclarecê-las ao máximo, explanamos bem os termos de consentimento, ela entendeu tudo. E aí o que que vai acontecer? Ela vai entrar naquele estímulo que não é fácil para ninguém. Vai fazer uso de medicações, vai fazer as suas análises de ecografia, as dosagens hormonais, vai calcular o dia da coleta dos óvulos, vai trabalhar as mesmas preocupações de qualquer outro paciente que entra nesta jornada, tanto as mulheres quanto os homens, quanto a equipe, vai ter seus retornos programados. Enquanto isso, a receptora vai estar lá num ciclo de sincronização endometrial. Tem profissionais que trabalham ciclos naturais desta mulher, tem outros que são ciclo natural modificado, tem outros que são ciclos artificiais, ou seja, não existe um consenso de qual o melhor método. Por quê? Porque os tratamentos são individualizados, baseados na história daquela mulher. O objetivo é preparar adequadamente o endométrio para receber esse embrião. Então, também tem que considerar hoje, tem alguns testes de receptividade endometrial, tem que saber se essa mulher já fez, qual é a janela de implantação. Então, são fases que a envolve de uma forma onde levantamos sim os seus níveis de ansiedade, né, e toda aquela entrega emocional. E as doadoras de óvulos, elas estão vivenciando algum risco? Dentre os riscos vivenciados, o que está mais à frente seria a síndrome de hiperestimulação ovariana. Porque perceba, o médico também tem que ter uma boa conduta, um bom controle, porém não está totalmente sob o seu controle, porque ele vai usar a medicação de estímulo nesse ovário para obter um número razoável que possa favorecer duas mulheres, né? Alguns centros preferem fazer um estímulo todo da doadora para ficar com esses óvulos e depois um outro estímulo. Então, assim, a metodologia, de novo, é personalizada e individualizada. Mas se esta mulher entrar num risco de síndrome de hiperestimulação ovariana, o que que vai acontecer com ela? Os níveis basais vão se alterar totalmente, ela vai ter ali um órgão reprodutivo doente por um período. Ela não pode receber o seu embrião. E aí, lembra aquela preocupação que ela não queria vivenciar com o embrião criopreservado? Vai ter que vivenciar. E se ela vai ter que vivenciar, então ela poderia ter apostado num número maiorzinho. Então, se veja como envolve sempre dúvidas em toda essa linha de processo. Porque se ela entrar nessa síndrome de hiperestímulo, ela vai ter esse crescimento significativo, dores, ascite, desequilíbrio. Então, ele está vinculado sim à definição de protocolo, a correr ali um protocolo, digamos, mais trabalhoso para o seu clínico, ele tem que alterar medicações, tem que cancelar ciclo, e muitas vezes esse cancelamento de ciclo entre doadora e receptora traz gera novos transtornos, né? Ou seja, porque aquela receptora está em indução, em pareamento, e de repente teve que cancelar todo o ciclo da doadora. Então, veja o quanto é importante esse apoio, essa permanência, quase que o tempo todo do lado dessas pacientes, independente do histórico que ela está vivenciando. Quando que a gente vê esse risco aumentado? Quando essa mulher chegou, por exemplo, com um histórico de ovário policístico. Ou seja, que o ovário policístico está lá, cheio de folículozinhos prontos para crescer. E aí, por mais controle que o médico tenha sobre a dosagem, ele dá lá a dosagem hormonal e eles resolvem virem todos ao mesmo tempo. Então, o que que acaba acontecendo? Ela era uma mulher que não ovulava e, de repente, ovula demais. É difícil compreender todo esse processo, né?
Independente disso, feito as coletas de óvulos, eles vão passar por um processo de ICSI. As que congelaram vão ser descongelados esses óvulos, passar por o processo de ICSI e ser direcionado à sua receptora. As que estão em pareamentos a fresco, faz a coleta, naquele dia serão destinados a dois gametas diferentes, provenientes de homens diferentes, de parceiros diferentes ou de banco de sêmens diferente, passar pelo processo de cultura embrionária igual, elas têm a opção igual das biópsias embrionárias, para daí ela vir viver a transferência. Ou seja, a gente tem todo esse histórico multiplicado por dois, a doadora e a receptora. O beta, ele vai sair em torno de 10 a 12 dias, e de novo a gente está falando numa multiplicação por dois. Como é que vai ser? São dois positivos, são dois negativos, são duas bioquímicas, é um positivo e um negativo, são, infelizmente, o que está acontecendo? Qual é essa conclusão? Qual foi a conquista dessa busca? Então, que junto a todo esse processo são os sentimentos, as necessidades vivenciadas por todos os casais que chegam em busca dos tratamentos de reprodução assistida. É a angústia, a ansiedade, os medos do que, do porquê, do quando, quem, é insegurança constante. A gente precisa do quê? Informação, informação, cuidado, cuidado. Nós vamos trabalhar com crenças, com confianças, com esperanças, com possibilidades. Então, sempre que a gente chega no assunto infertilidade, a gente tem que ter essas considerações e para sistematizar o nosso atendimento, né? Trabalhar com a singularidade, com as limitações religiosas, respeitar o espaço de cada paciente, as necessidades especiais de cada um. Lembrar que sempre são seres humanos únicos, capazes de participar das suas decisões, deixá-los também falar conosco, construir esses vínculos, confiança, e isso tudo vai ser um impacto na qualidade desses cuidados. Temos que considerar essa complexidade de todo o tratamento e essa necessidade de profissionalismo, respeito, zelo. Coloquei aqui, ó, cuidar ruídos, tom de voz, por quê? Às vezes nós estamos passando com uma paciente que acabou de fazer o seu beta e não está mais vendo o batimento cardíaco, e tem outra comemorando que acabou de pegar o seu beta positivo. Nós precisamos intermediar isso de uma forma saudável, né? Então, ter cuidado com as nossas próprias definições, não pressupor, informar antes de qualquer orientação, interagir com respeito, não advogar a favor ou contra, e considerar sempre que os aspectos emocionais dos pacientes estão ali. E as nossas características vão ser precisas sempre. Uma comunicação assertiva, respeito, envolvimento, informação, paciência, confidencialidade e muita competência. Então, agradeço a todos. Convido, então, para o dia 27 de julho, estarem presentes numa aula ao vivo, às 19 horas, das 19 às 21, que vai acontecer um debate com mais temas dessa linha de conscientização da infertilidade. Coloco aqui os meios de comunicação, me coloco à disposição e conscientize-se da sua realidade reprodutiva ou de alguém muito próximo a você. Muito obrigada.